alunos e alunas. Sejam bem-vindos à disciplina de Estruturas de Dados. Esta disciplina, uma continuação de introdução aos algoritmos, né? Ela tem por objetivo apresentar uma série de estruturas de dados básicas que são essenciais para o entendimento, né, da computação. Então, essas estruturas nós vamos apresentá-las usando conceitos básicos de orientação a objetos, porque é mais fácil de implementá-las e de entendê-las. Assim, ao término desta disciplina, né, o aluno ou aluna, eles devem ser capazes de usar técnicas básicas de programação orientada a objetos, ou seja, nós só vamos usar aquilo que é essencial para a implementação da disciplina. O aluno ele deverá ser capaz de reconhecer a necessidade dessas estruturas, né, para uso em resolução de diversos problemas. E que estruturas são essas, né? Ele deve entender o funcionamento e o uso dessas estruturas de dados mais básicas, que são pilha, fila, lista, heap, hash, árvores binárias, que são as estruturas de dados básicas em memória. Então, o aluno deverá ser capaz de entender o funcionamento, a funcionalidade, ou seja, para que serve, né, e como utilizar essas estruturas básicas em memória. No que diz respeito às árvores binárias, o aluno ainda deve reconhecer a importância de balancear a árvore binária e, portanto, entender os principais métodos, né, as principais formas de fazer árvores binárias de busca balanceadas. Entre elas, as árvores AVL, rubro-negras e árvores B. Na sequência das estruturas de dados em memórias, é importante que o aluno reconheça a necessidade dos algoritmos de ordenação e as estruturas de dados que são otimizadas para a memória secundária, para arquivos, para discos. E aí nós temos, né, os métodos de ordenação em memória secundária, o merge sort externo, a ordenação polifásica, né, entre outros, e as estruturas de dados otimizadas para armazenamento em memória secundária, as árvores B, né, dentre elas a árvore 2.3 e 2.3.4, as árvores B+, e B estrela. E com base nessas diversas estruturas, o aluno deve ser capaz de resolver uma série de problemas. A disciplina ela prepara o aluno para conhecimentos mais avançados em computação. Então, vai facilitar entender o funcionamento de um sistema operacional, um sistema de busca, um sistema gerenciador de banco de dados, né, entre outras ferramentas essenciais da computação. E aí ela vai possibilitar que você resolva uma quantidade muito maior de problemas usando algoritmos. Na nossa ementa, nós começamos com tipos abstratos de dados, e dentro dos tipos abstratos de dados, técnicas básicas de programação orientada a objetos para implementar esses tipos abstratos de dados. Na sequência, pilha e fila, né? Heaps e torneios, listas, tabelas hash, árvores binárias de busca, os métodos de balanceamento das árvores binárias de busca, as árvores AVL, rubro-negras, 2.3 e 2.3.4, e aí na sequência os métodos e estruturas em memória secundária, as árvores B, B+, B estrela e ordenação externa. O livro básico da disciplina é o Cormen, mas também podem ser utilizados o Drozdeck e o Goodreads, né? Na realidade, existe uma série de outros livros que podem auxiliar na disciplina. Então, a biblioteca tem vários livros que podem auxiliar. Nós utilizaremos o Google Classroom para a disponibilização de slides, videoaulas, informações, avisos. O QR Code da sala está disponibilizado aí na tela e você precisará de um código da turma, o código também está disponível. Nós utilizaremos o DRED para a resolução de exercícios, tá? Já conhecidos aí dos alunos que fizeram introdução aos algoritmos. Então é importante que você já tenha o seu cadastro no DRED. Se você é um aluno transferido, por favor, faça o seu cadastro.
Nós utilizaremos em momentos diferentes algumas ferramentas de visualização e é importante que você utilize também em casa para entender o funcionamento das estruturas, que são o Visualgo, né? Na apresentação você consegue ir direto ao site, e o Data Structure Visualizations, né? Que também é outra ferramenta. Algumas estruturas só tem no Visualgo e algumas só tem no Data Structure Visualizations. Então, uma ferramenta complementa a outra. O atendimento aos alunos é feito com os professores Joaquim, Juliana, Michel e Renato, indiferente da turma que ele ministra a aula, ou seja, um professor, você pode ser atendido por um professor de outra turma, nas salas do DCC, e você aí precisa agendar com eles, verificar o horário que ele pode te atender naquela semana. Nosso plano de curso está disponível no Google Classroom, e ali nós temos um plano de curso detalhado, mais detalhado do que o disponível no SIG. Ele contém uma série de informações adicionais, então recomendamos que você dê preferência ao que está disponível no Classroom, porque ele está mais detalhado e tem mais informações adicionais que não tem como cadastrar no SIG, por exemplo. As nossas datas importantes: dia 4 de abril, nossa primeira prova, envolvendo filas, pilhas e hips. Nossa segunda prova, envolvendo listas, hash e árvores binárias, né, a parte básica de árvores binárias, no dia 9 de maio. As árvores balanceadas em memória, AVL, rubro-negra, 2.3 e 2.3.4 e árvores B em memória, no dia 6 de junho. Então, datas aí: 4 de abril, primeira prova, 9 de maio, segunda prova, 6 de junho, terceira prova. Cada prova vale 20%. Nós temos listas de exercícios individuais, totalizando 20%, e projeto prático, usando Arduino, valendo 20%. As listas além disso, para alunos de turmas à distância, nós temos listas de exercício e atividades para contabilização de frequência. Falaremos disso mais à frente. As listas de exercício, nós temos 4 listas de exercício, né, sendo que a última tem uma pontuação maior. Então, você deve verificar no plano de curso detalhado a informação sobre as listas. Elas serão disponibilizadas no Google Classroom, né? Avisaremos ali quando elas estiverem disponíveis. O projeto prático será dividido em 2 etapas, usando o Arduino, né? Uma etapa com estruturas mais básicas e uma outra etapa usando árvores binárias, né? Nós teremos 2 estratégias de bonificação nesta disciplina. A primeira bonificação é por meio de um par, né, de resolução e uma pessoa para detalhar a aula. Então, isso ocorrerá durante aulas práticas. Então, no início da aula prática, serão, né, sorteados 3 alunos que atuarão na aula prática, ou resolvendo, ou anotando o que foi feito durante a aula. Então, cada aula prática poderá ter essa ocorrência de bonificação. Essa bonificação poderá resultar em 5 pontos extras na última prova do semestre. Detalhes estão no plano de curso do Classroom. Os alunos, além disso, os alunos que participarem de aulões, monitorias e outras atividades indicadas pelos professores também poderão obter pontuação extra, nesse caso, lançadas nas notas da primeira e segunda provas. Veja os detalhes também no plano de curso, né, que está no Classroom. A disciplina, assim como Introdução aos Algoritmos, tem ênfase em prática. O computador é o laboratório, você deve praticar. Aprender uma estrutura nova, nem corra direto para ver exercícios. Tente implementar aquela estrutura. É extremamente importante que você tente implementar a estrutura, né? Aprendeu uma pilha? Implemente, faça a sua implementação de pilha. E, se possível, sem olhar o pseudocódigo do professor, tente fazer a sua implementação.
Não está conseguindo? Olhe o pseudocódigo. Não está conseguindo? Peça ajuda a colegas, peça ajuda ao monitor, peça ajuda ao professor, mas tenha a sua implementação da estrutura. Os exercícios muitas vezes são resumidos e tem apenas uma parte da estrutura, já tem uma parte da estrutura pronta, e ela te força uma visão. Mas na realidade as estruturas, você tem que entender o funcionamento e a filosofia, porque elas podem ser implementadas de diferentes maneiras. E se você não fizer a sua implementação, você não vai começar a perceber esses detalhes. Mas então, por que eu preciso fazer assim? Será que eu preciso? Muitas das vezes não, muitas das vezes é uma escolha de quem está implementando. Então, portanto, é importante que você, pelo menos nas primeiras estruturas, até chegar em árvore binária, que você tenha a sua implementação, que você domina e que você entende como funciona. Fez sua implementação? Resolva os exercícios do DRED. Tente fazer implementações alternativas. Sem isso, você não vai conseguir ter sucesso na disciplina. É extremamente importante aqui se dedicar. São 6 horas em sala de aula, pelo menos 6 horas fora de sala de aula, implementando estruturas e fazendo exercícios. As implementações são em C, C++. Na realidade, nós vamos usar C++ por causa da orientação a objetos. São linguagens já há muito tempo entre as mais importantes do mercado. Não vivem ao sabor de moda, não é uma linguagem que ora está no topo e depois cai, né? Então, não é aquela linguagem que é a primeira este ano, mas no outro ano não está nem entre as 10 mais conhecidas. C e C++ tem estado entre as 10 mais importantes há muito tempo. Por quê? Porque elas são usadas como base para fazer sistemas operacionais e para implementar linguagens, compiladores e interpretadores de linguagens de programação. Portanto, são base para uma série de outras linguagens, inclusive. Dominar essas linguagens facilita dominar outras linguagens, inclusive. As listas de exercícios serão disponibilizadas no Classroom, ou seja, há listas no Classroom, há listas no DREDS, e você pode procurar outras referências, né, os livros, para também buscar exercícios. Teve dúvida no exercício? Pode procurar a equipe para auxiliar. As avaliações são todas aos sábados. Se você é adventista, procure o seu professor para ver como sua situação será resolvida. As avaliações são práticas, ou seja, geralmente 3 questões para o aluno resolver no computador e enviar pelo DRED. Como já ressaltamos, praticar os conceitos é essencial para o aprendizado. O tempo em sala não é suficiente para fixar os conceitos. Dedique pelo menos 6 horas por semana para a disciplina, fora da sala de aula. Tá? Então, é extremamente... Se você trabalha e estuda à noite, dedique um período do final de semana. Tenha isso em mente. Sem essa dedicação, não terá sucesso. E a gente tem acompanhado os relatórios do DRED e temos verificado, tanto nessa disciplina como em introdução a algoritmos, somente aqueles que praticam a fundo é que conseguem. Não se contente em não resolver um exercício. Mandou, não conseguiu? Não se satisfaça com um 90, com um 80 no DRED. Vá atrás de um colega, vá atrás do monitor para verificar por que você não conseguiu resolver o exercício completamente. Por quê? Porque em computação a gente aprende muito corrigindo o erro. Ao corrigir um erro, e você fixa uma estrutura de aprendizagem que lá na frente vai ser útil para resolver outros problemas. Então, nós esperamos que você, antes da aula, busque ler o material, se informar sobre o assunto daquela aula. Para quê? Para chegar na aula, traga dúvidas, questione, que você, após a aula, implemente a estrutura para entender o funcionamento e como é que ela pode ser usada. Que depois você amplie esse conhecimento, né, verificando, trocando ideias com o professor, questionando como é que eu posso usar isso, e que você faça diversos exercícios para fixar o conteúdo. No que diz respeito à frequência, nós seguiremos as normas estabelecidas na CEP 43 e na Instrução Normativa 9, né, de 2019, disponíveis no site da PRG. Então, se você faltou numa aula porque estava doente, verifique na Instrução Normativa o seu procedimento para poder refazer essa atividade. Uma observação pontual é,
muitas vezes você tem a recuperação de trabalho, então você pode fazer a prova, mas isso não te dá abono de falta. Fique muito atento a isso, né, para controlar a sua frequência. Lembramos, como estabelecido na CEP, que se você tem nota entre 60 e 70, precisa ter 75% de assiduidade. Se você tem acima de 70, precisa ter pelo menos 65% de assiduidade. Observe que para que você consiga a aprovação na disciplina, né, tendo 75% de assiduidade, você pode faltar no máximo 12 dias, né? Cada dia conta 2 aulas. E, complementando, lembramos que durante a realização das aulas, você só poderá fazer uso de aparelhos eletrônicos se autorizado expressamente pelo professor. Então, notebook, celulares, só são permitido o uso disso em sala de aula, se autorizado pelo professor. Sem autorização, não use. Além disso, e isso vale tanto para alunos das turmas presenciais como das turmas à distância, você deve apresentar documento com foto durante a realização das avaliações presenciais. Pode ser o documento de identidade, carteira de motorista ou até mesmo a carteirinha de estudante da UFLA. Tá? Além disso, as provas têm um tempo mínimo, você deverá ficar na sala da prova até que o professor autorize sua saída. As turmas presenciais, né, as aulas teóricas serão contabilizadas por meio de chamada oral ou lista de presença, e isso pode ser feito no início, no meio ou no final da aula. Tá? Dependendo da desconfiança do professor, ele pode aplicar essa chamada no início e no final. Nas aulas práticas, além da chamada ou da lista de presença, o professor poderá exigir a realização de um exercício no DRED para que contabilize como frequência. Nas turmas EAD, haverá lista, né, de exercício para cada semana. Então, para cada semana, uma série de exercícios que o aluno deverá realizar para contabilizar como frequência. Isto, eu aguardo vocês na disciplina. Bons estudos a todos.